Olá, crianças! Hoje nós temos aqui um poema de Vinícius de Moraes, um poema muito conhecido. E o poema ele é formado por versos e estrofes. Os versos são as linhas desse poema e as estrofes são esses grupos de linhas, esses grupos de versos. Então vamos lá, vamos ler o poema. As borboletas, Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, ó, que escuridão! Então, sobre o texto lido, responda. Vamos responder as questões. Quando eu tenho dúvida, eu volto no texto, leio novamente. Então, vamos lá. Título do texto. Não estou lembrando o que eu vou fazer. Vou voltar lá no texto e vou procurar o título. Aqui, ó. As borboletas. Então, o título, As borboletas. Vou escrever ali no meu caderninho. Número 1, letra A, título. Letra maiúscula. Porque eu vou começar a escrever a minha frase, minha resposta também é uma frase. As borboletas. Terminei de escrever minha resposta, vou colocar aí no meu caderninho um pontinho final. Autor. Quem escreveu esse texto? Quem escreveu esse poema? Qual é o nome do autor? Vou procurar lá no meu texto. Tenho aqui, ó, Vinícius de Moraes. Então, vou lá na minha questão, letra B, vou escrever no meu caderninho. O autor do texto é o Vinícius de Moraes. Começo a escrever com letra maiúscula, porque é o início de uma frase. E, independente de ser o início de uma frase, é um substantivo próprio, é o nome de uma pessoa. Vinícius. Vamos para Moraes. Pontinho final para terminar. Vamos ver se o nome dele é Moraes. Ó, certinho. Vinícius. Vinícius dele é com U mesmo. Número de estrofe. Então, como a gente já havia falado, as estrofes são os conjuntos de versos. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Elas estão até separadinhas. Então, o número de estrofes, 5. Número de versos. Os versos são cada uma das linhas do poema. Vamos contar as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 versos. 16 linhas. Então, cada linha, um verso. Gênero textual. Esse texto é um bilhete, é uma receita, é um poema? Qual que é o gênero textual? Poema, né? Tá bem fácil. No poema acima, circule as palavras que rimam. O que são rimas, gente? São aquelas palavrinhas que possuem o mesmo som final. Muita gente confunde que tem que estar escrito direitinho, as mesmas letrinhas no final da palavra. Não é isso, né? Ela tem que ter o mesmo sonzinho. Às vezes, ó, vamos ter que ler esse poema novamente para a gente descobrir aí as rimas. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Aqui eu tenho a palavra azuis. Tia vai circular de cores diferentes. Azuis e luz. Elas rimam. Elas não são escritas com as mesmas letrinhas, mas elas rimam. Azuis, luz. Ó, brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Tenho aqui também a palavrinha pretas e borboletas. Também rimam. Borboletas e aqui pretas.
Vamos para a segunda estrofe. Vamos ver se a gente descobre outras rimas. Borboletas brancas são alegres e francas. Tem aqui brancas e francas, duas palavrinhas que rimam. Borboletas azuis gostam muito de luz. Azuis e luz. São duas palavrinhas também que rimam. As amarelinhas são tão bonitinhas. Tenho aqui a palavra amarelinhas e bonitinhas. E as pretas, então? Ó, que escuridão! Tenho aqui a palavra então e a palavra escuridão. Também são palavrinhas que rimam, que possuem o mesmo som final, a mesma melodia. Número 3, agora escreva as palavras que você circulou em ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? Eu vou organizar essas palavras na ordem do alfabeto. Qual a primeira letrinha do alfabeto? A letrinha A. Então, eu tenho alguma palavra aqui com a letrinha A? Tenho a palavra amarelinhas. Vou pegar essa palavra amarelinhas e vou colocar aqui como a minha primeira palavra da ordem alfabética. Tem alguma outra com a letra A? Não. A segunda letrinha do alfabeto é a letra B. Tem alguma palavrinha com a letra B? Tenho. Tenho aqui 3 palavrinhas com a letra B. Borboletas. Tenho brancas. E tenho bonitinhas. Quando eu tenho palavrinhas que começam com a mesma letra, estão empatadas. Então, qual que eu vou pôr primeiro? Eu vou ter que observar a segunda letra da palavra para desempatar. A segunda letra de borboletas e bonitinhas é a letra O. A segunda letra de brancas é a letra R. Então, eu vou ter que olhar no meu alfabeto qual letra que vem primeiro. Ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ó, a letra O vem primeiro do que a letra R, ó. Ó, vamos continuar. P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tenho aqui todas as letrinhas do alfabeto. Então, eu pude observar que a letra O, ela veio primeiro do que a letra R no alfabeto. Então, a palavrinha borboletas, ela vai vir primeiro do que as outras duas, do que brancas e do que bonitinhas. Ah, perdão, não. Bonitinhas vai vir primeiro do que borboletas, ó. Por quê? Porque bonitinhas e borboletas começam com as letras O e com a letra... As duas palavrinhas começam com a letra O. Então, quando tenho duas palavrinhas também, aí tem que desempatar, vou partir para a terceira letrinha. A terceira letrinha de borboletas é a letra R. A terceira letrinha de bonitinhas é a letra N. Vou ter que voltar lá e olhar a terceira letrinha. É N ou é R? O que vem primeiro? N. Então, primeiro bonitinhas e depois borboletas. Amarelinhas, bonitinhas, borboletas. Agora, o que sobrou com a letra B aqui foi a palavrinha brancas. Ela vai lá para o finalzinho. Depois da letra B, eu tenho a letra C. Tem alguma aqui com a letra C? Não. Ah, gente, olha aqui o que a tia achou. Achou outra palavrinha com a letra A, ó. Se tivesse lá na sala, vocês já tinham corrigido a tia. Tem a palavrinha azuis. Azuis tá aqui, ó, depois de amarelinhas. Então, vou dar bem, ó. Aí, ó, que falta que vocês fazem, ó. Na sala, vocês já teriam, ó, tia, tá errado. Então, amarelinhas e azuis. Bonitinhas, borboleta e brancas. A, B.
Tem aqui 2 vezes a palavra azuis, ó. A gente não precisa colocar ela 2 vezes, tá? Já colocamos uma vez. Vou tirar ela daqui pra gente não confundir. Então, A, B... Agora, letra C. Tem alguma com a letra C? Não. Letra D. Alguma com a letra D? Não. A, B, C, D, E. Tenho 2 com a letra E. Então e escuridão. Então, vamos partir para a segunda letrinha. Segunda letrinha de então é N e de escuridão é S. O que vem primeiro? O N ou o S? O N. Então é primeiro e depois escuridão. Então e depois escuridão. A, B, C, D, E, F. Tem alguma com F? Tenho. Olha aqui, ó. Francas. Tem a palavrinha francas. Vou colocar minha palavrinha francas lá depois do escuridão. F, G, H, I, J, K, L. Tenho luz. 2 vezes a palavrinha luz. Não tem necessidade de eu escrever ela 2 vezes. Vou escrever uma vez só. Vou pegar essa luz amarelinha aqui. Depois do L, M, N, O, P. Só sobrou a palavrinha pretas, vai ser a última. Então, vai ficar assim a nossa ordem alfabética, ó. Amarelinha, azuis, bonitinhas, borboletas, brancas, então, escuridão, francas, luz e pretas. E essa aqui deu trabalho até pra tia Natália, hein? Então, agora vamos para a atividade matemática. Na atividade de matemática... Ah, não, ainda tem aqui um restinho da atividade de português. Transcreva a segunda estrofe do poema. O que é a segunda estrofe do poema? Eu vou ter que copiar a segunda estrofe do poema. Primeira estrofe, segunda estrofe. Então, borboletas brancas são alegres e francas. Teria que vir aqui e escrever. Lembrando que eu começo a escrever com letra maiúscula. E outra coisa, gente, nós estamos no 4º ano, letrinha cursiva, por favor, quem não sabe fazer, que tá com dificuldade, tem que treinar. A gente só aprende a fazer fazendo. Borboletas brancas. Já tinha conferir lá. O que são as borboletas brancas? São borboletas brancas. São alegres e francas, né? São alegres e francas. A primeira palavra dos textos são. A primeira e a última palavras do texto são. Aí tem aqui várias opções. Como que eu vou descobrir? Voltando lá no texto. A primeira palavra, aqui no texto, é a palavrinha brancas. E a última palavra é a palavrinha escuridão. Então, vou procurar aqui a opção com brancas e escuridão. Tem aqui a última opção. Número 6. Complete a tabela com as informações necessárias. Brancas. Sílaba inicial da palavrinha brancas. A palavrinha brancas, ó, se eu for separar a sílaba de brancas, eu tenho aqui, ó, bran e tenho cas. Então, qual que é a sílaba inicial de brancas? É a sílaba bran. Bran. Sílaba final é o cas. Número de sílabas, tenho 2 sílabas. Número de letras, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letrinhas. Essa estava fácil. O que vocês poderiam ter dificuldade aqui é no separar a sílaba. Agora a palavrinha azuis. Primeira sílaba, a. Última sílaba, zuis. Número de sílabas, também tem 2 sílabas. Quantidade de letras,
1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Amarelinhas. Vamos separar a sílaba de amarelinhas. Amarelinhas. Primeira sílaba, a sílaba A. Última sílaba, a sílaba nhas. Número de sílabas. Amarelinhas. 5 sílabas. Número de letras. Nossa, tem muita letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Palavrinha então. Primeira sílaba, sílaba inicial, a sílaba em. Sílaba final, a sílaba tão. Número de sílabas, 2 sílabas. Quantidade de letras, 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Agora a palavrinha francas. Francas. Começa com fran, termina com cas. Sílaba inicial, cans, fran. Sílaba final, cas. Francas. Também com 2 sílabas e muita palavrinha com 2 sílabas. Número de letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letrinhas. Luz. Olha aqui a palavrinha luz. Luz. Sílaba inicial, luz. Sílaba final, luz. A palavra luz só tem uma sílaba. Então, número de letras, 3. Tá ficando um pouquinho embolado aqui, mas no caderninho de vocês façam com mais capricho, tá? Bonitinhas. A palavra bonitinhas, ó. Bonitinha. Olha quantas vezes eu abri a minha boquinha. Bo. Sílaba inicial, bo. Sílaba final, bonitinha. Então, é o nha. Quantidade de número de sílabas, ó. Bonitinhas. 4 sílabas. Número de letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letrinhas. Tenho que contar. Escuridão. A palavrinha escuridão. Começa com a sílaba es e termina com a sílaba dão. Quantidade de sílabas, ó. Escuridão. 4 sílabas. Quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letrinhas também. Tá fácil. Cada imagem, número 7. Ponho lá no meu caderninho. Atividade 7, letra A. Cada imagem apresenta um verso do poema. Desembaralhe as palavras e descubra. Muito fácil. Aqui eu tenho brancas e borboletas. É só inverter. Borboletas, brancas. Aqui tem amarelinhas e as. Só eu inverter. As amarelinhas. E a última, pretas, as e então. Começou, então. E, as, pretas, então. Não estava difícil, é só a gente prestar atenção. A matemática tá mais fácil ainda, mas a tia vai gravar em um outro vídeo para não ficar muito grande, tá bom?